de Deus passeja convosco, amém? Amém. Graças a Deus, Deus. irmãos, Jesus, conversa com o Senhor nessa hora. Deus soberano, Deus tremendo, vem abençoando o teu povo, Pai. Resgatando, renovando, de dentro para fora e do alto da cabeça à planta dos pés. Venha trazendo para cada um, Pai, a vitória, o milagre, o impossível na vida deles. Pai, eles vieram te adorar nessa noite, buscar você em espírito e em verdade. Pai, nós te adoramos a todo tempo. E nós queremos estar na tua presença, Pai, no deitar, no levantar e no nosso agir. E obrigada por ser o nosso Deus e estar na nossa vida sempre, Senhor, em nome de Jesus. Oh, glória. No teu nome eu curei, no teu nome vidas restaurei, no teu nome muitos filhos, como pródigo arrependido, devolvi em tuas mãos, transformei-te sombrias, em alegres e doces manhãs. No teu nome transportei das trevas pro teu reino, multidão. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente afetou um dos meus. Mas eu não dei por vencido, não pude. Não achei a minha guarda, estava decidido. Levanta a bandeira branca, jamais. Não me rendo, não me entrego, não me quebro, não desisto, continuo ao serviço do rei. Não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça erguida, que aguarda a providência de Deus. Ai daquele que tocar nos beijos seus ungidos, melhor seria ele nem ter nascido. Agora quem vai fundo nessa guerra fria, pra acabar de ver com essa covardia, quem é? É Deus, é Deus, é Deus. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Mas eu não me dei por vencido, não tem tempo de trégua nem paz. Não baixei a minha guarda, estava decidido. Levantar bandeira branca, jamais. Não me rendo, não me entrego, não me quebro, não desisto, continuo a serviço do rei. Não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça erguida, que aguarda a providência de Deus. Ai daquele que tocou nos beijos ser ungido, melhor seria ele nem ter nascido. Agora quem vai fundo nessa guerra fria, pra acabar de vez com essa covardia, é Deus, é Deus, é Deus. Aplauda Jesus nessa noite, porque ele veio aqui todo louvor e toda adoração. Antes de nós chegarmos neste lugar, quem já se encontrou aqui? Nosso Senhor Jesus, amém? Vamos ver as palmas para Jesus? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Indo por onde hoje você chegou. Vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa já está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ele não
mandou, ele não mandou, ele mesmo veio. Se já estamos vigilando, Jesus em nosso meio. Ele não mandou, ele mesmo veio. Se já estamos vigilando, Jesus em nosso meio. Quando chegamos aqui, Senhor da história, já está segurando, joga longe, não deixou subir. Já está segurando, joga longe, não deixou subir. E hoje me perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu, me dá minha vez pra depois subir. 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 Céus em ruas de ouro, onde salvos irão passear. Há um céu sem ruas de ouro, onde salvos irão passear. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra lá. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra lá. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda a tribulação. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda a tribulação. Amém? Joelho no chão, jejum e oração, vencer toda a tribulação, né? Não importa o que o inimigo criou, armou, mas se você orar, você mostrar a presença de Deus vivo na tua vida, ele manda o inimigo bater e tirar, porque só ele que pode ordenar para o inimigo saltar fora da tua frente, da tua vida, do mundo dos teus familiares. Porque ele é Deus, só ele pode, só ele tem poder nos céus, na terra, em todo lugar, para te dar vitória, amém? Vamos receber o pastor Jesus Antônio para estar louvando o Senhor nessa noite. Receber ele com palmas para Jesus, amém? Todo mundo, boa noite. Amém. Paz seja convosco. Amém. Só quem está presente, diga amém. Amém. Diga viva Jesus. Viva Jesus. No meu coração. Aleluia. Ô, glória. Vamos cantar uma canção assim. Quem está alegre canta, porque eu acredito que só quem está alegre canta, né? Ô, glória. Aleluia. Amém? A Bíblia diz assim: alegrai vós com quem se alegrai, chorai com os que vos choram. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, se nós estamos alegres, nós vamos cantar louvores ao Senhor. Se estivermos tristes, também vamos cantar louvores ao Senhor, porque Ele não vai nos dar alegria. Aleluia. Porque o Senhor é a nossa alegria. Ô, Amém? glória. Aleluia. Glória a Deus. Quem está alegre canta, quem está triste ora. É na oração que a tristeza vai embora. Quem está alegre canta, quem está triste ora. É na oração que a tristeza vai embora. Eu também posso falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu quero que todos se alegrem na presença do Senhor. Não quero que todos se alegrem na presença do Senhor. Eu estou alegre porque Deus está aqui. Eu estou alegre porque Deus está em mim. Eu estou alegre porque Deus está aqui. Eu estou alegre porque Deus está aqui. Vamos marchando para a linda terra. Vamos marchando para a terra prometida. Glória a Deus! Vamos marchando para a terra prometida. Eu avistei a linda terra. Oh, aleluia, essa terra é Canaã. Eu avistei a linda terra. Oh, aleluia, essa terra é Canaã. Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás. O teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão será. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão será. Mais uma vez assim, ó. Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás. Glória a Deus!
Ei! Oh, É verdade, né, glória. moço? Aleluia. Você que está nos ouvindo aí na live, Deus, Ele não mandou, né, nós pregar a igreja, né? Aleluia. Deus não mandou nós cantar para a igreja. Oh, glória. Deus mandou nós pregar Jesus Cristo. Aleluia. Oh, O glória. Evangelho, Oh, glória. o que nós precisamos hoje em dia é pregar a salvação, Oh, glória. o Aleluia. amor, a misericórdia, a compreensão, semear nos corações, porque só o amor Oh, vence. glória a Deus. Não adianta nós olhar para isso, para aquilo, né? Aleluia. A igreja tal, a igreja aquela, a igreja essa, não. Aonde não tiver Jesus, não adianta. É verdade. Tem que estar Jesus, Jesus tem que ser o centro Oh, de glória. tudo. Ele é o centro do universo, ele já é. Aleluia. Glória a Deus. Ele sabe que ele já é isso. Oh, Aleluia. glória. Mas nós, ele quer que seu povo declare isso. Oh, glória. O que Deus quer de nós? Né? Quando Moisés, pode sentar um pouquinho, hein? Aleluia. Quando Moisés Oh, né? glória. Aleluia. foi tirar o povo do Egito, ele recebeu uma ordem de Deus. E ele chegou para o grande rei Faraó. Havia 430 anos mais ou menos que o povo estava lá e já não adorava a Deus. Mas alguns que guardaram a semente começaram a se dar conta disso mesmo. 430 anos, nós somos o povo escolhido, nação santa, sacerdócio real do Senhor, meninas do olho de Deus. E nós temos aqui levando chibatadas, nós temos aqui comendo lavagem, trabalhando dia e noite, não ganhando nada. O mundo hoje está sofrendo sim, né? E aí, talvez alguns anciões, começaram a se lembrar, e algumas mulheres começaram a se lembrar que existia um Deus de Israel. Oh, glória. E aí, eles começaram a se lembrar que tinha que orar. Pode demorar o tempo que demore, mas vamos orar. 400 e poucos anos eles se lembraram que tinham que voltar a orar. E a entrar em sintonia com Deus e começaram a orar. E a clamar a Deus. E Deus ouviu. E Deus disse, vem cá, Moisés. É tu. Irmãos, mas resumindo, quando Deus mandou Moisés tirar o povo do Egito, Moisés perguntou, o que eu vou dizer? Diz assim, eu sou o me mandou, Deus me mandou. E eu sou, que Deus é tudo. Mas aí quando Moisés chegou para Faraó, Moisés disse bem assim, o eu sou, me mandou que tu liberte o povo dele, para quê? Para que ele vá festejar em qualquer lugar? Para que ele vá fazer qualquer coisa? Para que ele seja qualquer coisa? Sim, para que ele esteja todas as bênçãos que está debaixo do sol, né? E acima da terra. Porque Deus nos deu. Mas em primeiro lugar ele disse para Faraó, para que o meu povo vá me louvar no deserto. Aleluia. Oh, glória. Porque Deus queria o louvor, Deus estava sentindo falta. Deus estava com saudade do louvor, do quebrantamento, da adoração que chegasse aos olhos de Deus, às narinas de Deus, para que o pecado fosse derrotado na terra. Você sabe a história, vocês conhecem que foi difícil sair de lá. Mas quando Deus quer, Deus tira do Egito. Aleluia. Oh, E glória. quando nós deixamos, quando nós clamamos, quando nós oramos, porque pode ser mais difícil a nossa situação, mas se nós clamar, Deus vai ouvir. Oh, glória. Aleluia. Jonas estava lá dentro do ventre do peixe. E de lá das profundezas das águas ele clamou. E Deus ouviu. Não importa aonde nós estiver, como nós estiver, com quem nós estiver, ou contra quem está contra nós, se nós clamar, Deus vai ouvir. Aleluia. Mas tem que clamar com fé, de coração, acreditando, né? Como eu preguei esses dias, né? Que aqueles homens disseram, mesmo que Deus não nos ouça, nós não vamos se dobrar para essa estátua. Oh, glória. E a igreja do Senhor não vai se dobrar para o mundo, Oh, glória. porque nós somos Aleluia. do Senhor, amém, irmão? Oh, que maravilha. Então, Santo é o teu nome. é a igreja de Jesus que nós servimos, amém? Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus, Santo amém? é o teu nome. Oh, glória. Aleluia. Graças a Deus, que você está alegre, vamos ver a pastora Vanessa. Amém, Jesus. Pode, Vanessa, que vai estar louvando o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco.
Que Deus abençoe cada um de nós que veio Oh, aqui. aleluia. A igreja pode ficar à vontade, Aleluia, pode sentar Jesus. no Espírito de Deus. Vamos cantar aquele louvor. Glória Diz a assim, sem Deus nada somos Oh, neste mundo. glória. Feche teus olhos. Continua Aleluia. adorando ao santo e maravilhoso nome Oh, de Jesus. glória. Sem Deus nada somos neste mundo. Sem Deus nada podemos fazer. A tua promessa, Nem Pai. as folhas Deixa, das Senhor. árvores E louvor é pra ti, ó Pai. movem. Aleluia. Se não for pelo seu poder, o maior milagre deste Oh, glória, mundo Senhor, obrigado. foi Jesus quem operou. Agradeço, Senhor. Aleluia. A minha alma manchada de pecados, lá na cruz com seu sangue ele lavou. O maior milagre deste mundo foi Jesus quem operou. A minha alma manchada de pecados, Obrigado, Senhor. lá na cruz com seu sangue ele lavou. A minha alma manchada de pecados, lá na cruz com seu sangue ele lavou. Glória a Deus. A partir do momento que Jesus Cristo lavou a nossa alma, Aleluia, Jesus. lá na cruz nós passamos a ser servos de Deus que brilham nas trevas. Aonde a gente estiver, que a gente esteja brilhando em nome de Jesus. Vamos receber essa. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Graças a Deus. Cantamos uma canção, está passando por Bispo Leandro, que está trazendo a palavra nessa noite, em nome de Jesus. Se coloque de pé, feche seus olhos, em nome de Jesus. Cante comigo assim. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, A força e o poder. ao Rei eterno e imortal. invisível, mas real, a Ele Oh, glória, aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Pai soberano, Deus tremendo aqui do Teu povo, Pai. Aleluia. Venha de encontro a este lugar nessa noite, Senhor, renovando cada um, Pai, e fortalecendo através da palavra que já vai ser pregada agora, Senhor. Que essa palavra venha a ser guardada na tábua de cada coração e que venha fazer efeito nessa semana que se inicia, Pai. E nós te agradecemos por todos que aqui estão e por todos que estão te adorando, te buscando em espírito e em verdade. E nós te agradecemos, Pai, por cada um que veio te adorar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Receba o Espírito com palmas para Jesus, amém? Graças a Deus. Que maravilha. Vamos cantar um louvor que eu gosto muito. Você me acompanha. Esse é Jeová ser o nosso. Quão grande é o seu nome em toda a terra. Aleluia. Você já conhece, né? Vamos tentar pegar a nota aqui. Vamos lá. Jeová, Senhor nosso, quão grande é o seu nome em toda a terra. Aleluia. Tá bonito aí, do João. Jeová, Senhor nosso, quão grande é o seu nome em toda a terra. Aleluia. Agora sim, vamos juntos. Oh, 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 oh. Glória ao Senhor, aleluia. Oh, oh, oh.
glória ao Senhor, aleluia. Quando eu olho para o céu, a lua e as estrelas, pergunto quem é o homem, aleluia. Ô, glória! Quando eu olho para o céu, a lua e as estrelas, pergunto quem é o homem, aleluia. Vai bonito, Senhor. Oh, 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 glória ao Senhor, aleluia. Mais uma vez. Oh, 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 glória ao Senhor, aleluia. Aqui, ó, da boca dos pequeninos, daqueles que mamam. Tua fortaleza, aleluia. Da boca dos pequeninos, da boca dos pequeninos, daqueles que mamam, fundaste a fortaleza, aleluia. Oh, 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 glória ao Senhor, aleluia. Oh, 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 glória ao Senhor, aleluia. Assim, da boca dos pequeninos, da boca dos pequeninos, daqueles que mamam, fundaste a fortaleza, aleluia. Vai terminar assim, ó. Oh, 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 glória ao Senhor, aleluia. Oh, 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 glória ao Senhor, aleluia. Oh, glória. Uma salva de palmas ao Rei Jesus. Vamos cantar mais um pouco. Hoje vai Ser maravilhoso. Oh, glória. porque Jesus vai derramar seu Hoje vai ser maravilhoso. Oh, glória. Porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Oh, glória. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama! Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre nós o seu poder. Oh, glória! Aleluia! Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre nós o seu poder. Oh, glória! Aleluia! Graças a Deus, obrigado a todos pela presença de vocês. Obrigado por você que está aí via Facebook. Deus abençoe a tua vida. Se você está com a tua espada, com a tua arma, você pode abrir no livro de Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 24, tá? Eu vou ler versículos consecutivos, né? Aleatórios é quando a gente lê um, depois lá adiante o outro, né? Quando a gente lê na sequência, é consecutivos, né? Então eu vou ler na sequência, provavelmente do 24 ao 27. Mas eu quero ler com você primeiro o versículo 24 de Isaías 14, versículo 24, que diz assim: Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Pode sentar. Vejamos aqui duas palavras que quando se fala, não há como voltar atrás. Tá? Assim sucederá. É uma palavra que quando você falar, não tem retorno. Tá? Assim se efetuará. Quando você falar, eu vou efetuar, vou fazer assim, significa que você tem um compromisso com aquela palavra. Assim será efetuado. Então aqui se retrata a profecia que Deus mandou através, lá no próximo versículo, lá no 14, no começo, tá? A Jacó, que Israel seria protegida. Então Deus tinha uma promessa para
o povo de Israel. Só que as guerras, se nós pararmos para pensar, não são de hoje. Às vezes as pessoas ficam dizendo, pastor, mas tem guerra no mundo. Não é para nos surpreendermos, porque as guerras elas vêm desde a criação do mundo. Guerra espiritual, entre o bem e o mal. Sempre existiu, sempre vai existir e nunca deixará de existir. São guerras. Guerras que nós travamos com as pessoas, guerras que nós travamos com o mundo espiritual e guerras que nós travamos conosco. Mas esta guerra era guerra contra o poder, tá? Os assírios queriam tomar Israel. Mas Deus tinha uma promessa. Lá desde o começo de Isaías você vê que o livro é feito de promessas, de profecias. Então a profecia era que Israel não seria vencida. Então a Síria cerca com seus exércitos o povo de Israel. E Deus diz assim, olha, eu jurei. Como eu pensei, assim eu vou fazer. Então Deus estava recobrando a sua promessa e relembrando a Isaías que falasse para o povo que como ele tinha pensado, como ele tinha falado, assim iria acontecer. E qual era a promessa? Que Israel não seria vencido por ninguém, nem pelos assírios, nem pelos povos que vieram antes. Sempre houve esta briga e sempre Deus esteve no comando e no controle e sempre Deus esteve em favor de Israel. Então, Deus, assim como esteve com Israel, como ele pensou, ele disse, assim como eu pensei que eu falei, eu vou livrar, assim vai ser, e eu determinei, assim será. Então, no versículo 25 diz assim, quebrantarei a Síria, na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei. Então, Deus deixou bem claro que se a Síria invadisse Israel, ela seria esmagada. Foi ele que falou. Então ele disse, eu vou quebrantar a Síria. Aonde? Na minha terra. Ou seja, aonde você está é terra de Deus. Se o inimigo invadir a tua terra, ele será quebrantado, ele será pisado, porque é uma promessa de Deus, que aonde o povo dele estiver, ali o inimigo, se tentar, será pisado e quebrantado. Então Deus diz para Isaías, fala para o povo, que aonde o inimigo estiver, eu a quebrantarei. Só que aqui ele estava se referindo ao inimigo específico, a Síria. Da época, o exército muito forte. Vamos supor que seja hoje, no dia de hoje, a Rússia e os Estados Unidos. Era um país bem armado, bem preparado. Porém, mesmo com as suas armas, com as suas artimanhas, Deus tinha dito que ele efetuaria o resgate. E que ele então ele disse, olha, quebrantarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Então Deus estava dizendo para a Síria, olha, pensem bem antes de invadir meu território. Então muitas vezes o inimigo vem para tentar derrubar você, mas ele não sabe que quando ele invadir o território de Deus, ele se deparar, não contigo, mas sim com o próprio Deus. Então Deus estava dizendo, não vou atacar a Síria na terra deles. Mas quando eles invadirem aquilo que é meu, tentarem tomar aquilo que é meu, tentarem esmagar aquilo que é meu, colocar em jugo, colocar em peso sobre aquilo que é meu, eu vou interceder. Então, porém, se você está passando por alguma luta, se algum jugo o inimigo jogou contra você, você está guardado pela promessa de salvação e de libertação de Deus. Então a Síria, ela invade Israel. E Deus diz o quê? Eu vou quebrantá-la, eu vou destruí-la, porque ela está invadindo o lugar, o espaço que não é deles. Então, quando eles invadem a terra de Israel, a Bíblia diz o quê? Que este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Deus estava dizendo, olha, a minha mão está sobre Israel. A minha mão está sobre toda a terra. As minhas mãos estão sobre todas as nações. São milhões, milhares de nações.
E em todas as nações existe um Deus que é invisível, mas real, que se o povo buscar, se o povo pedir, ele estará com as mãos estendidas. Até a Bíblia diz que as mãos de Deus estão sobre os bons e estão também sobre os maus. Esta é a mão que está aqui hoje nesta igreja. É a mão que está hoje sobre você. Mas a mão de Deus não está encolhida, ela está estendida, como que se você levantar as suas mãos, ela irá tocar as mãos de Deus. E quando nós tocamos as mãos de Deus, nós somos conduzidos pelo caminho da salvação. O caminho que Jesus apontou para nós. Eu sou o caminho. Então, enquanto as mãos de Deus estiverem estendidas sobre todas as nações, nós, aqueles que o buscam, aqueles que têm a promessa que a Síria ou qualquer inimigo não poderiam tocar, este estará guardado. Então no versículo 27 diz assim: porque o Senhor dos exércitos o determinou. Tudo que está determinado por Deus, ele não volta atrás. Tudo que Deus falou que ele vai concretizar na tua vida. Quantas promessas você conhece? Pastor, eu conheço 10. Então, se você conhece 10 promessas que estão determinadas para você, destas 10 promessas estão determinadas. Satanás não poderá interferir nesta promessa. Então a Bíblia está bem clara. A Síria, o povo forte, fortalecido por armamentos, estava prestes a colocar um jugo da escravidão sobre Israel. E Deus manda o profeta a dizer que Deus iria interceder e interferir naquela guerra. Então, por mais que você esteja sobre um jugo pesado sobre você, por mais que a nação esteja caindo sobre um jugo pesado, Deus está sobre ela. Deus não está só aqui neste bairro Ipiranga. Deus está com o seu poder, com as suas mãos estendidas a todos os milhões, trilhões de ministérios que estão espalhados em todas as nações. Nações ricas, nações pobres, nações mais ou menos desenvolvidas, nações menos desenvolvidas, Deus está ali. Ou seja, aquele que buscar encontrará, aquele que bater uma porta irá se abrir. Mas aqui nós estamos falando que há uma mão de Deus estendida para esta igreja, que há uma mão de Deus estendida para a tua alma, há uma mão de Deus segurando o teu corpo físico para que você ande de cabeça erguida, porque assim ordenou Deus. Enquanto você buscar, me achará, e quando você bater, eu vou abrir as portas para você. Assim determinou Deus. Quem, pois, o invalidará? Quando nós fazemos uma promessa para Deus, nós mesmos invalidamos. É, pastor? Sim. Quantas promessas nós fizemos a Deus e nós próprios invalidamos, mas de que forma? Não cumprindo, ou não podendo cumprir. Nós dizemos: pastor, eu fiz uma promessa, eu não pude cumprir. Nós pedimos perdão e está tudo bem. Agora, Deus disse: o que eu determinei, quem será que vai invalidar? Ninguém. Então não é o problema que vai invalidar a promessa na tua vida. Não é a dificuldade financeira que vai invalidar o que Deus determinou para você. É como se Deus tivesse dito: fulano, vem cá, eu tenho para ti, está aqui, está carimbado, a partir de agora, ninguém poderá mudar o que eu te falei. Invalidar quer dizer aniquilar. Quando se faz um contrato, quando o homem faz um contrato para alguém, ele faz um contrato tipo 3 meses, mas há uma cláusula que diz que ele pode cancelar a qualquer momento, mesmo que ele pague uma multa, ou vice-versa. Só que o contrato que Deus faz, que ele determinou, que ele carimbou, ninguém poderá invalidar. Por quê? Porque só ele tem poder para mudar aquilo que ele mesmo falou. E se ele falou que ele está contigo, o diabo, inimigo, problema nenhum vai invalidar a tua promessa. A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás?
Nós voltamos atrás. Falamos que vamos fazer acontecer, mas as dificuldades diárias nos impedem de cumprir aquele voto que fizemos. Então nós dizemos: Deus, vou fazer outro voto. E novamente, de repente, não podemos cumprir, invalidamos de novo, fazemos outro. E assim nós vamos toda a nossa vida fazendo votos, invalidando, fazendo promessas, quebrando. Mas a promessa de Deus, ela é inquebrantável. E a promessa era: se a Síria invadisse Israel, ela seria quebrantada. Ela seria destruída. E então assim Israel, com a mão de Deus, venceu os assírios. E foi liberta aquele grande dia. A Bíblia diz que Deus destruiu o povo assírio, dando a vitória a Israel. E os filisteus que também vieram contra Israel também foram quebrantados, ou seja, destituídos. A Bíblia diz que os generais, os maiorais, todos que correram, e os que sobreviveram, fugiram, se esconderam. Por quê? Porque Israel foi contra a Síria? Não, porque Israel clamou. Porque Israel tinha uma promessa. E quando tem uma promessa, não precisa você batalhar. Não precisa você ir contra o inimigo. Deixa que a mão de Deus vá contra o inimigo. Muitas vezes nós queremos ir com a nossa força. Mas aqui a Bíblia diz que o que fez Israel vencer foi a mão de Deus, que estava estendida. E ninguém fez Deus voltar atrás. Porque a Síria estava querendo colocar um jugo pesado sobre Israel. Satanás vem tentando distanciar o homem de Deus. O inimigo espiritual vem tentando colocar ciúmes, invejas, barreiras, para que nós ficamos preocupados com as coisas deste mundo e esqueçamos das coisas de Deus. Mas mesmo assim, de Deus, do céu para a terra, há uma mão que está estendida para nós. E esta mão é a mesma mão que Jesus usou para dar e alcançar a Pedro quando ele estava se afogando no mar. Jesus estendeu a sua mão direita, Pedro o segurou. Imagina, se a mão de Jesus segurou Pedro, que tentou andar diante do mar e da água, como a mão de Deus é forte. Ela segura você. Não importa a guerra que você está. Não importa a batalha que você está travando, seja em qualquer âmbito da tua vida, espiritual, conjugal, física, material, doença, problemas, dificuldades, não importa. Apenas creia que quando o inimigo tentar invadir a terra que Deus te colocou, ele será destruído, ele será quebrantado. Mas deixe que a mão de Deus faça isso. Deixe que a promessa de Deus se cumpra. Não fique tentando fazer com a tua própria força, porque ela vai acabar. Nós somos fracos. Somos pecadores, somos limitados. Por isso é que Deus diz para Israel que eu vou cumprir o que eu prometi, o que eu determinei. E nada mais. Se Deus determinou que nós seremos salvos, quem irá contra nós? Satanás pode até tentar, mas ele vai ser destruído, porque ele vai ver que na nossa frente há um Deus forte e poderoso, que quando ele faz, ele não volta atrás. E lá muitos e muitos milhares de anos, Deus venceu Satanás e deu à sua igreja a liberdade de viver uma vida de paz. E através de Jesus, Ele nos ensinou que se nós estivermos no seu caminho, nós teremos uma vida de paz. Só se tem uma vida de paz quando verdadeiramente nós negamos o nosso eu e nos entregamos a Jesus Cristo com fé, com aceitação em Jesus Cristo. E aceitar também as nossas falhas, corrigir as nossas fraquezas e nos entregarmos ao Espírito Santo de Deus. Assim, a Síria foi derrotada, não pelas mãos de Israel, mas pela promessa de Deus, como Deus tinha pensado. Como ele disse, assim será, assim está determinado. Todos aqueles que interferirem na promessa de Deus serão quebrantados. Deus tem a promessa para você. Todos que se levantarem contra esta promessa serão derribados, serão desfeitos, serão destruídos, serão quebrados ao meio pelas mãos
de Deus que está estendida para nós. E a promessa: quem invalidará? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Será a fome? Será a tristeza? Será a angústia? Será a dor? Será o teu problema maior do que Deus? Será as tuas mãos mais fortes que as mãos de Deus? Será a tua alma mais forte que o poder de Deus? Não, a tua alma pertence a Deus. Ela só estará firme, forte, se você disser: Deus, viva em mim. Por isso que o João Batista morreu feliz, morreu sem negar Deus, que disse: eu não vivo mais. Ou seja, o que acontecer comigo daqui para diante não me importa. O que importa é que eu receba a promessa de Deus na minha vida. Então ninguém invalidará a promessa que Deus tem para nós. Ninguém invalidará a promessa da construção deste templo. Ninguém invalidará a promessa de salvação da tua família. Ninguém. O braço de Deus é mais forte. Toda a nação brasileira está guardado pelos braços, pelas mãos de Deus. E nesta noite, mais uma vez, Deus diz: quem invalidará se as minhas mãos estão estendidas? Quem fará Deus voltar atrás? Ele cumpre, ele não falha, ele sempre está conosco. Feche teus olhos nesta noite. Ninguém invalidará a promessa de Deus nesta noite. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Seu Espírito se manifestará neste dia, trazendo vitória às nossas vidas. Bem forte assim, ó. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Agora todo mundo bem forte, sim, coral. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Olha só, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, grande, eterno e poderoso Deus, quem impedirá o teu agir? Como disse a palavra, o que Deus determinou, quem invalidará a promessa de Deus? Satanás? A dor, a tristeza, a angústia, ninguém invalidará o que Deus determinou na tua vida. Se Deus determinou que você vai ser um pregador, você será. Se Deus determinou que a tua casa, a tua família será salva, assim será.
protegerá e quem invalidará a promessa de Deus? As mãos de Deus estão estendidas a você. Quem a encolherá? Ninguém, porque Deus é soberano, é único, é poderoso, é forte, é soberano. As suas qualidades, as suas características de Jeová Rafá, Jeová Javé, o Shalom, o Tzidkenu, o príncipe da paz. É este Deus que nós servimos, é Ele que estende as suas mãos e abraça a sua igreja nesta noite. Porém, diga a Ele: Deus, eu quero a tua promessa. Diga a Ele: Pai, eu quero a vitória. Diga a Ele: Espírito Santo, eu quero a sabedoria. Eu preciso do entendimento. Espírito Santo, estou cansado, tira o meu cansaço. Espírito Santo, andei preocupado, tira a minha preocupação, porque Deus prometeu que estaria com você até a consumação dos séculos, e assim Ele está nesta noite. E cada um de vocês que vieram aqui hoje pedindo uma resposta, Ele é o Deus de resposta. Ele nunca falhou, Ele nunca tardou, Ele sempre protegeu você, Ele sempre protegeu a tua casa, Ele sempre esteve com você quando você estava pensando que estava só. Ali Ele estava. É só olhar para cima e ver que lá está Ele olhando para nós, dizendo: filho meu, alegra-te, filho meu, creia, filho meu, não desista, porque eu ainda estou com as mãos estendidas para esta igreja. Deus está agora observando, acrescentando na tua vida a fé sobrenatural, uma fé que transforma, uma fé que traz vida, uma fé que te ensina a orar, uma fé que te ensina a clamar, uma fé que te ensina a suplicar. Pai querido, obrigado pelos teus arcanjos, querubins, serafins, que cercaram este lugar, queimando toda obra e incredulidade. Abençoa meus filhos, Pai querido, abençoa minha neta, minha esposa, minha mãe, meus irmãos, irmãs, tios, tias, parentes de perto e de longe. Abençoa, Espírito Santo, agora cada um que está ouvindo esta oração, que este bairro seja transformado, que esta igreja seja levantada em glória para ti, Senhor, e que nenhum mal se suceda, mas que quando o mal chegar, que nós lembramos da promessa que está determinada para nós, que o Senhor é o Deus eterno e sempre está conosco. Uma salva de palmas ao Rei Jesus nesta noite. Deus abençoe a todos vocês.